Graça e paz. Epa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita a presença do Senhor nesse ambiente. Bendita a presença santa do Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. É com tremor e temor que eu estou aqui diante da presença do Senhor. Amém. Louvado seja. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Ezequiel 37, queridos. Ezequiel 37 já foi ministrado no grupo da coluna. A coluna ouviu sobre Ezequiel 37, mas Deus falou que era para trazer Ezequiel 37 à igreja. Ezequiel 37. Ezequiel 37, o povo de Israel totalmente assolado, o povo totalmente num exílio, o povo totalmente desorientado, o povo totalmente sem norte, ossos sequíssimos, meu Deus, ossos sequíssimos. Eu vou começar ministrando essa palavra para os nossos corações. Sabe qual é o pior vale de ossos secos? É quando ele está dentro de nós. Eu já vou ler a palavra. Sabe o que acontece? Quando o vale de ossos secos está dentro de nós, tudo que a gente olha é vale. Tudo que a gente olha é vale. E nesta noite o Senhor quer trazer vida para nossas vidas. O tema é restaurando a esperança. Restaurando a espera com confiança. Que o Senhor nos restaure essa esperança em nossos corações. Amém? E diz, eu posso ler? E diz assim a palavra: a visão de um vale de ossos secos. Foi uma visão, tá, queridos, que o Senhor levou. Aí diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, de tanta angústia, de tanta tristeza, de tanto ressentimento, de tanta insegurança. Eles estavam sequíssimos, de tanta incerteza. Eles estavam sequíssimos, os ossos, de tanta frustração, de tanta desilusão. Meu Deus, os ossos estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Yahvé, Adonai, Senhor dos exércitos, Jeová Jireh. E eu disse: tu sabes, Senhor, só tu sabes. E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, cria ouvido aí. Cria ouvido na autoridade do nome de Jesus. Cria ouvidos, ossos secos, e ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Farei entrar em vós o quê? Por favor, vem comigo. Farei entrar em vós o quê? Sim, e o que fará reviver os ossos? O Espírito. O Espírito fará os ossos reviver.
e porei nervos sobre eles, e farei crescer carne. Olha aí, está aí já está, se juntando. E porei nervos sobre eles, olha aí, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído estranho, que eu não entendia, um ruído que me fez turbar o coração, um ruído que me deu temor, um ruído que me deu medo, um ruído que me trouxe insegurança, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e o rebuliço que quase me abate, o rebuliço é que traz um terror sobre as minhas vidas, sobre a minha vida, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso, mas teve que haver esse rebuliço, teve que haver esse ruído estranho, essas vozes estranhas que turbam nossos corações. Calma que Deus vai falar mais profundo no meu e no teu coração. Então profetizei como se me deu ordem, né? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o quê? O Espírito. Eles estavam já juntos, os nervos, a carne já estava sobre eles, a pele veio e se estendeu, estavam numa boa, estavam de boa, mas estavam vazios, não havia vida. Não havia vida. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos, esses mortos, para que viva. E eu profetizo nesta noite, vem sobre os 4 ventos, Espírito. Espírito, vem sobre os 4 ventos, Espírito. Espírito, vem sobre 4 ventos e sopra sobre esses mortos. Reviva esses mortos. Traz a vida, Espírito, sobre as vidas que precisam de vida de Deus. O Espírito está entre nós. O Espírito está sobre nós. Mas o Espírito está em nós. E aí ele profetizou. Oh, Jesus. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé um exército grande em extensão. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Poxa, olhou para tudo assim, e disse assim, pereceu a nossa esperança. Esses ossos, pereceu a nossa esperança. Estamos cortados, portanto, olha o que o Senhor fala, portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e saberei que eu sou o Senhor, diz isso. Eu sou o Senhor, disse isto, eu o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos ficar até aqui, em nome de Jesus. Essa é uma noite que a igreja precisa vir junto. A igreja precisa se levantar junto. Porque, queridos, o Senhor nessa noite quer restaurar
a esperança dos nossos corações. Eu não sei qual é o seu vale pessoal, eu não sei qual é o seu vale profissional, eu não sei qual é o seu vale ministerial, eu não sei, mas o Senhor diz. O Senhor falou comigo muito profundo nessa palavra e disse assim, olha, eu falei, pai, às vezes a gente olha situações e vê que está tudo acabado, a gente não tem como agir, porque a gente vê, sobretudo, desânimo. Mas nessa noite, o Senhor está entre nós para renovar a nossa esperança. Porque Deus falou para mim, sabe o que Deus falou? Acabado, ciclos se fecham, ciclo se abre. Portanto, para mim e você que cremos, nunca haverá fim, nunca estará acabado. Aí o Senhor vai, se você fechar os olhos, Deus falou comigo, porque é uma coisa muito louca, né? Uma coisa muito maluca, assim. Por exemplo, vou sair um bocadinho daqui do contexto, só para vocês verem como é que é, assim, pai comigo e eu com o pai. Marcamos um churrasco maneiro, para aí que eu vou voltar para o vale, tá? Isso é só um testemunho, Acertei tudo do churrasco com o pessoal, para comer com o pessoal. Ele disse para mim de manhã, você não vai comer carne hoje. Vai comer ovo. Fui para o churrasco comer ovo. Então é uma coisa muito... Então ele falou para mim, falou comigo, se você fechar seus olhos hoje, se eu te recolher hoje, os seus olhos vão abrir na Nova Jerusalém. Então, não existe nada acabado para mim, não existe nada acabado para você. Então, eu profetizo sobre a igreja do Senhor. Eu profetizo sobre nossas vidas nesta noite, desse dia chamado hoje, dizendo para você, em nome de Jesus, que seu ânimo seja renovado, que Deus renove a sua esperança, que Deus te levante nesta noite, em nome de Jesus, e que o Espírito sopre, venha dos quatro ventos o Espírito, e sobre a tua casa, e esse vento que vem soprando, traga sobre nós força para continuar, para avançar sobre as águas, para em nome de Jesus de Nazaré romper em fé, porque eu estou falando daquele Espírito, aquele Espírito que pairava quando tudo não havia nada. E como que fez Deus? Deus fez como? Como que Deus fez? Ele começou a falar, no princípio era o verbo. Cara, você precisa fazer, sabe o quê? Eu não gosto muito dessas coisas não. Você precisa fazer, sabe o quê? Começar a profetizar sobre a sua vida. Você precisa profetizar, se você começar a profetizar, a falar palavras que vêm do coração de Deus. Você quer ver uma coisa? Eleva os meus olhos para o alto, acima dos montes. Cara, começa a profetizar, começa a falar, porque a gente olha para as circunstâncias, a gente desanima, o sentimento, eles tentam sufocar a nossa fé, tentam acabar, as circunstâncias tiram a gente do foco, turbam o nosso coração, trazem tristeza, trazem desânimo, as circunstâncias, os problemas, a situação tentam nos paralisar, mas eu digo para você, com toda certeza nesta noite, de que o Senhor está em nosso meio, e que Ele está derramando sobre a nossa vida, que em nome de Jesus de Nazaré, eu digo para você, não olhe para as suas circunstâncias, não seja levado pelo seu sentimento, pelas suas emoções, a emoção tem acabado com as nossas vidas, as emoções, eu não vou orar porque eu estou triste, porque quando eu vem pouquíssima pessoa orar, eu não vou fazer isso, cara, eu não dependo, você não depende um do outro, você depende do Senhor, eu não estou aqui por causa de ninguém, eu estou aqui por causa do Senhor, é por Ele, para Ele, que nessa noite o Espírito, Ele sopre sobre sua narina, um renovo sobrenatural, se renova, se agarre no Senhor, faça por Ele, para Ele. E eu profetizo sobre a tua vida,
Eu profetizo sobre a tua vida, independente de qualquer coisa, de para onde você vai, ou se você fica, ou seja lá o que for. Cara, eu profetizo que você seja encontrado por Deus, não como um crente, nem como um evangélico, nem como um religioso, mas que você seja encontrado como um verdadeiro adorador. Um adorador que adore o Senhor em espírito, um adorador que adore o Senhor em verdade. É isso que Deus quer nesta noite, trazer sobre você algo da parte dele que está reservado para você. Não esteja aqui por causa da Benedita. Não esteja aqui por causa de ninguém, de nenhum homem. Esteja aqui por causa dele. Que ele nessa noite renove a sua esperança, a sua espera com confiança. Espera nele, espera em Deus. Essa é uma noite em que realmente, queridos, eu vou profetizar sobre a tua vida, que o Espírito não te deixe dormir, que o Espírito te incomode para orar, te incomode para falar com Deus, te incomode para ter sede do Senhor. Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Papai falou assim, levanta. Tá, pai, um sono de madrugada, sentei na cama. Rapaz, quase que alguém me empurrou, já caí de joelho. Pronto, acabou, tive que orar. Senhor, traga um renovo sobre a tua vida. O Senhor traga um renovo. Que eu, meus filhos, vocês para mim são meus filhos. São como os filhos para mim. Que eu e você, em nome de Jesus, não só estejamos, não é só a gente estar. A gente precisa ser filhos de Deus. Não adianta a gente somente estar, porque o exército foi levantado e estava de pé, mas o exército só teve vida quando o Espírito foi soprado sobre eles, quando o vento do Espírito foi soprado. Cara, o que tem acontecido lá dentro da tua casa? Eu digo isso para mim, queridos. Menina, está de boa. Não tem problema. Querido, é queda que levo. É que na hora quase que você vem fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa tentando te paralisar, mas nada poderá impedir o agir de Deus. Nada pode paralisar quando a gente está no foco, no alvo, voltado para Ele. Ele é o nosso alvo. Ele é meu alvo. Não, pai, não é só o alvo, não. O Senhor não é mais só meu alvo, não. O Senhor é meu tudo. Queridos, como é difícil você levantar de uma cama muitas vezes. Mas quando você fala, pai, eu estou assim. Vamos comigo, Jesus? Vamos comigo, Jesus? Tudo fica diferente. Porque o vale de ossos secos que tenta me assolar de manhã, ele tem que bater em retirada. Porque eu preciso continuar. Você precisa continuar. Você precisa avançar sobre as águas. Feliz de te ver. Feliz de te ver. Olha, gente, vou falar a verdade para você. Eu era muito implicante com aquela adolescente. Gente, era muito, nossa, mas tem do mundo. Mas ela está aqui para adorar o Senhor, amém? Ama a sua vida, viu, filha? Mas como eu estou dizendo para vocês, queridos, deixa eu falar a verdade para vocês aqui, em nome de Jesus. O tema é restaurando a esperança. Eu profetizo que a sua esperança já está restaurada. Eu profetizo sobre sua casa, sobre o seu lar, que o vento do Espírito já colocou tudo no lugar. O vento do Espírito já colocou tudo no lugar. Eu profetizo sobre a tua vida, que em nome de Jesus, você vai se levantar nesta noite como um exército. Papai, pai. Sabe o que aconteceu comigo ontem? Eu estava no meio de mulheres mais esprocadas do que eu. Mulher, pá. Aí, eu tinha um encontro com jovens numa casa. Fui para lá. Ontem, queridos. Ontem,
Depois se contar um bocadinho, tá? De ontem para ontem, eu acordei 2 e pouco da manhã, eu não dormi mais. Que eu tinha que tocar chofar lá em Travessão, no evento das mulheres. E fui, e não terminou tão tarde. Vim, aí veio eu e Mary. Cheguei em casa e falei assim, vou deitar um cadinho. Eu tinha que contar com as minhas 6 horas. E eu sou muito fanático com o negócio de hora, né? Eu tenho toque de hora. Tem que ser naquela hora, acabou aquela... Aí Márcia me chama de estressado. Querido, vou deitar um pouquinho. Era 18 horas quando eu acordei, 7 horas. Misericórdia! Já acordei chamando o Uber. Cansada. Cansadíssima. E as meninas tudo esperando lá. Quer saber de uma coisa? Pai me trouxe um renovo. Com o cansaço que eu cheguei, eu achava que não ia acontecer nada. Mas você quer saber de uma coisa? Aconteceu tudo, porque o Senhor estava naquele ambiente. Amém? Então, nesta noite, eu profetizo sobre a tua casa o vento do Espírito que sopra e coloca tudo no lugar. Coloca tudo no lugar. Não queira que seja no teu tempo, tá? Nem no meu tempo. É no tempo de Deus. Não temas essa ventania. Não temas essa tempestade. Não estamos passando no deserto à toa. Não estamos passando no deserto em vão. Estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Estamos sendo lapidados pelo Senhor. Estamos sendo tratados pelo Senhor. Estamos sendo cuidados pelo Senhor. Ele está conosco. Oh, Pai. Para onde iremos nós se só Tu tem palavra de vida eterna? Que o Senhor restaure o seu ânimo. Deus tem coisa grande para nós. Quando Deus falou essas coisas todas aqui, nesse vale, para Ezequiel, quando ele falou isso, a situação realmente era uma situação caótica, de muita tristeza, de muita amargura. Mas eu profetizo que nesta noite o derramado do Espírito vai cicatrizar feridas. Eu profetizo que nesta noite o derramado do Espírito vai trazer sobre a tua vida um renovo sobrenatural. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite que você vai receber do Senhor o éfata. Os seus ouvidos vão se abrir para ouvir o sussurrar da voz de Deus. Eu profetizo nesta noite, haja luz, haja luz, haja luz. Porque Ele é aquele que abre caminho no ermo. Abre caminho no deserto. E Ele está aqui. Se não for assim, eu não vou. Se não for desse jeito, eu não vou viver. Se não for crendo dessa forma, eu não vou a lugar nenhum. Para vocês que são mais criança do que eu sou uma jovem, uma eterna adolescente. Mas para vocês que são mais jovens do que eu quero dizer para vocês uma coisa. Se alinhem em um nível profundo de intimidade com o Pai. Porque o que o Pai tem para falar com você, Ele não vai falar comigo. Ele vai falar com você. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero pedir para você, igreja, se põe de pé. Se põe de pé, igreja. Isadora, você pode vir, o ministério de louvor pode vir. Quem tem mais do louvor aí, sobe para cá. Quem mais do louvor está aí, sobe para cá. Pode vir, Pedro. Pode vir você também, quem está por aí do louvor? Quem mais do louvor está por aí? Quem mais do louvor está por aí? Sobe. Pode subir. Cadê Isa? Eita glória! Pode subir. Pode subir. Vai nessa vibe aí. Vai nessa vibe. Vai nessa vibe aí. Em nome de Jesus. Se junta vocês.
se juntam. Quem sabe quem são vocês? Sabe quem são vocês? Vocês são a linha de frente. Sabe quem são vocês? E sobre a vida de vocês eu profetizo um fôlego novo da parte do Senhor. Um fôlego novo da parte do Senhor. Um renovo, porque é daqui para baixo. Flui daqui para baixo. Então, em nome de Jesus de Nazaré, que o vento do Espírito nesta noite te envolva na atmosfera da presença do Senhor. E a atmosfera da presença do Senhor muda a história nesta noite. Transforma, escreve uma nova história na tua vida. Que você se levante esta noite como exército. Seja renovada a sua fé. Seja renovada a sua esperança. Seja cheia do Espírito de Deus. Seja cheia nessa noite. Que o Senhor renove os seus dons. Renove os seus dons. O Senhor abra a sua visão espiritual. Traga alegria ao seu coração. Que o Senhor te conduza na terra dos viventes. E que você seja cheio da presença. E a presença faça você fluir no Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abachuri cantarabash. Cantarabachuri cantarabachuri cantarabach. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra nas narinas da tua filha, Senhor. E em nome de Jesus.